Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso encontro, porque aqui você sabe, nós vamos direto ao ponto. Eu sou o professor Vavá Matemática e eu vou te ajudar a tornar a matemática cada vez mais melzinho na chupeta. E o assunto que eu trago para você hoje é a geometria espacial de posição, onde nós vamos ver alguns postulados e nós vamos ver alguns elementos no plano e automaticamente no espaço. Mas quando eu falo em postulados, o que são postulados, professor Vavá? Gente, postulados são aquelas definições. São aquelas afirmações que nós vamos omitir demonstração, ou seja, existe e ponto final. Falando em ponto, vamos começar com o primeiro postulado, o ponto. Nós representaremos os pontos por letras maiúsculas do alfabeto. O ponto A, o ponto B, o ponto C. Por exemplo, aqui, nós temos uma representação de ponto. Gente, se eu fosse entrar na matemática a fundo para vocês, isso aqui não seria um ponto. Isso aqui seria o quê? Isso aqui seria um círculo, na verdade, um círculozinho, é uma circunferência com todo o seu interior pintado, é um círculozinho. O ponto ele seria um toquezinho apenas que você nem iria enxergar. Então nós vamos representar um ponto, na verdade, por círculozinhos pequenos, ok? Então aqui você tem o ponto C, por exemplo. Agora, se nós pegarmos uma infinidade de pontos e alinharmos todos esses pontos, um conjunto de pontos alinhados, de infinitos pontos, vai dar o nome do que nós chamamos de reta, que nós iremos representar pelas letras R, S, U, V, T, letras do alfabeto, letras geralmente minúsculas. Então, aqui nós temos o ponto C. Se nós pegarmos infinitos pontos alinhados, nós teremos um conjunto de infinitos pontos, que nós chamamos de retas. Agora, tá olhando para a tua reta R aqui? São infinitos pontos alinhados. Existem pontos que pertencem à tua reta e existem pontos que não pertencem à reta. Então, pontos que estão aqui em cima da reta pertencem à reta. Pontos que não estiverem em cima da reta são pontos que não pertencem ao conjunto reta. Tranquilo até aí? Agora, olhando para a tua reta R, imagine se você traçasse outras retas. Quantas, professor? Imagine se você traçasse infinitas retas. A reta R, a reta S, a reta U, a reta V, a reta T. Se você traçar uma infinidade de retas, imagine infinitamente aqui, você vai tapar aqui o meu quadro. Na verdade, você vai gerar o quadro. E o quadro que nós chamamos de plano, que geralmente nós representamos pelas letras do alfabeto grego. O plano alfa, o plano beta, o plano teta, o plano sigma, assim sucessivamente. Tranquilo? Então, existem infinitos pontos. Infinitos pontos alinhados é o conjunto de pontos que nós chamaremos de reta. E um conjunto de infinitas retas é o que nós chamamos de plano. Tranquilo até aí? Belezinha? Mas eu gostaria que você em casa prestasse atenção no seguinte. Imagine, pessoal, que esses canetões sejam retas. E quando eu peço para você imaginar canetões retas, eu quero que você tenha uma imagem aqui. Na verdade, eu quero que você tenha uma imaginação de retas retas. O que são retas retas? Infinitas. Então se eu pegar esse canetão aqui, pessoal, ele não tem uma origem, uma extremidade. Ele é infinito para a tua direita, infinito para a tua esquerda, infinito para cima, infinito para baixo. Então, aí você tem retas. Tranquilo? Então, imaginemos retas. Eu quero saber, e isso é preciso você saber para as tuas provinhas, como é que você faz para determinar um plano. Quando eu falo em determinar um plano, quer dizer que o plano é único, não existe outro. Como assim, professor? Se nós tivermos três pontos não alinhados, não colineares, esses três pontos determinarão um plano. Se nós tivermos uma reta e um ponto fora dela, essa reta e esse ponto determinará um plano. Se nós tivermos duas retas concorrentes que se cruzam, essas retas determinarão um plano. E se nós tivermos duas retas paralelas distintas, elas também determinarão um plano. Eu vou ilustrar da seguinte maneira. Se nós pegarmos um ponto aqui, pessoal, vamos pegar esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A. Vamos pegar esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B. E vamos pegar este ponto aqui, que eu vou chamar de ponto C. Dá para tu perceberes matematicamente que dois pontos sempre vão estar alinhados. Agora, três pontos nem sempre estarão alinhados, nem sempre serão colineares. E quando eu te fornecer três pontos distintos e não colineares significa o quê, professor? Anota lá, não alinhados. Se eu tiver três pontos não alinhados, eles determinam um plano e esse plano é único. Por isso, eles fazem parte da determinação de um plano. Que plano é esse? O ponto A, o ponto B, o ponto C estão determinando o plano do quadro. Olha lá, vem. Então, aqui tu tens um plano. Quando eu falo em plano, você tem que imaginar aí, pessoal, você que está em casa me assistindo agora, tem que imaginar aquela cortina baixando aqui, É um plano infinito aqui na vertical, É um plano infinito na horizontal. Se eu imaginar um plano aqui, esse plano ele vai cortar minha cabeça, velho, vai sair lá atrás.
Então, plano, que nem a tua reta, tem que ser infinito. Então, se nós tivermos 3 pontos não alinhados, eles vão determinar um plano, esse plano é único. Neste caso, o plano único é o plano do quadro. Agora, se nós tivermos uma reta e um ponto fora desta reta, nós vamos determinar um plano. Tu quer dizer uma coisa? Pega a tua reta R. Agora, imagine a tua reta R. Imagina um ponto aqui no meu dedinho. Isso, um ponto aqui. Ah, eu tenho um plano, olha o plano é a cortina aquela, que vai passar pela reta e vai passar pelo meu ponto. Ah, fechou! Se eu tenho uma reta e eu tenho um ponto fora dela, eu consigo puxar uma cortina que une os dois. Isto, eu consigo traçar um plano, eu consigo determinar um plano. Agora vem cá, vem um. Se eu tiver 2 retas concorrentes, eu consigo traçar um plano também. Vamos pegar os meus canetões. Como assim, professor? Vem cá. Eu tenho 2 retas. Essas retas são infinitas. Se elas se cruzarem, são retas concorrentes. Agora, se elas se cruzarem, eu tenho um plano único que passa pelas duas. Se eu traçar um plano assim, ó, ele vai cortar elas. Mas se eu traçar um plano na vertical, olha lá, ó, esse plano vai conter as 2 retas. A reta está contida no plano. Então, 2 retas concorrentes determinam um único plano. Agora aqui vem 2 retas paralelas e distintas, automaticamente também vão determinar um plano. Pega 2 retas paralelas. Aqui, paralelas e distintas, elas não se cruzam, não se tocam. Paralelas significam que elas têm as mesmas inclinações. 2 retas paralelas determinam um único plano. Tem que pensar assim, tu consegue traçar uma cortina de uma reta até a outra? Consigo. Então, elas determinam um plano. Se eu fizer assim, são retas paralelas distintas. Tu consegue puxar uma cortina de fora a fora, pessoal, de uma reta até a outra? Então, elas determinam um plano. Agora, se eu fizer isso aqui, quer dizer uma coisa? Olha lá, olha lá. Se eu fizer isso aqui com uma reta, olha lá. Tu consegue traçar uma cortina de fora a fora? Sai da reta de cima, o plano vai cortar a reta de baixo. Então, assim, essas retas não determinam um plano. Elas têm que ser retas paralelas distintas. Elas nunca vão se encontrar. Tranquilo? Belezinha? Então tem que saber, pessoal, os postulados e, consequentemente, as determinações, os casos de determinação de um plano, porque são questõezinhas que aparecerão nas suas provas. Tranquilo? Espero que você tenha aproveitado aí e aguardo você no nosso próximo encontro. Aquele abraço.